A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Quero convidá-lo a se colocar de pé. E a palavra do Senhor no Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam aos seus caminhos tortuosos, levá-los-á, ó Senhor, com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Senhor, louvamos, Pai, o Teu nome. Senhor, abra este culto no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, clamo a Ti, Senhor, para que o Senhor derrame sobre as nossas vidas da Tua paz, ó Pai. Dirija-nos, ó Pai, a um culto abençoado, Senhor. Dirija-nos, ó Pai, as nossas vidas para que possamos, ó Pai, sermos rendidos a Ti, Senhor, prostrados na Tua presença, Senhor. Ó Deus, sabendo que só o Senhor é o Deus sobre as nossas vidas, é o Deus, ó Pai, a quem tememos, ó Pai. Ó Deus, ó Pai, a quem, ó Deus, honramos, ó Pai. Ó Deus, a quem glorificamos, ó Pai. Tu és o nosso único Senhor e Salvador, ó Pai. Ó Deus, dirige-nos, ó Pai, para que possamos aprender de Ti, aprender da Tua palavra, Senhor, e saiamos daqui renovados, Pai. Fala conosco, Senhor. Teu Espírito fale conosco, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. É Jesus quem vai à frente. Resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Glória a Deus. Nosso Deus é poderoso. Ele está entronizado, Ele está nas alturas do céu, mas Ele habita nas nossas vidas. Amém. We are
aqui, Senhor, tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Louvores são todos para Ti, para Te engrandecer, Senhor. Em nome de Jesus, nos fortalece, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, que é prazeroso estar na sua casa.
Em nome de Jesus, eu louvo e agradeço, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja Deus. Glória a Deus. Bem, irmãos, é bom poder louvar o Senhor, né? Glória a Deus, poder engrandecer o Senhor com louvor que sai da alma, que sai do íntimo do coração. Isso é bom. Glória a Deus por isso. Irmãos, nós vamos estar ainda louvando ao Senhor, trazendo a nossa oferta ao Senhor, oferta de gratidão, de louvor, sabendo que o Senhor tem provido todas as coisas na nossa vida. Ele é o provedor da nossa vida. Hoje nós vamos falar da providência de Deus, Gênesis 45. Nós precisamos, como José, entender toda a providência do Senhor na nossa vida. Saber que o Senhor é o Deus da providência, é o Deus que nos abençoa, Deus que nos guarda, Deus que nos livra não do problema, mas nos livra no problema, não nos livra da cova muitas vezes, mas nos livra na cova, nos livra muitas vezes da cova dos leões, mas nos livra na cova dos leões. Então, meus irmãos, não livra da fornalha, mas nos livra na fornalha. Porque como o nome do Senhor seria glorificado se ele ali, meus irmãos, não permitisse que Daniel fosse na cova e lá na cova dos leões o Senhor guardasse. O rei não ia dizer, meus irmãos, ou decretar que todos adorassem o Deus de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego não fosse livrado da fornalha, como que é para que todos adorassem o Deus único, e quem não adorasse ia ser feito um monturo da sua casa. Então, muitas vezes, amados irmãos, passamos por situações, mas temos que saber que Deus é o Deus da providência. Então, louvado seja Deus. Esse é o momento de você confiar no Senhor, trazer a tua oferta, louvando ao Senhor em nome de Jesus.
Senhor, nós te louvamos, ó Pai, como acabamos de te louvar, o Senhor governa sobre tudo, Pai. Nós te louvamos, Senhor, ó Deus, te agradecemos, porque Tu és o dominador dos povos e da gente, Senhor amado, tudo está no Teu controle, tudo está debaixo do Seu poder, Pai amado. Ó Deus, e nós queremos, ó Pai amado, te agradecer por esse momento, te agradecer, ó Pai amado, por nos dar um coração, te pedir que o Senhor renove em nós esse coração, um coração que confia na Sua providência, Senhor, que descansa na Sua providência, Senhor. Obrigado, Pai, recebe a honra, a glória e o louvor. Oramos consagrando tudo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor, meus irmãos, abençoa a igreja, abençoa o Teu povo que se chama pelo Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, entregamos a Ti a honra, a glória e o louvor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias, Gênesis 45. Nós vamos meditar a palavra do Senhor, que diz sobre esse Deus da providência, esse Deus maravilhoso que está no controle de todas as coisas. E ainda que fuja do nosso controle alguma coisa, está absolutamente no controle de Deus. Porque se não estivesse, Ele não seria Deus. Se 1/1000 de milímetro desse universo não estivesse debaixo do controle de Deus, Ele não seria Deus. Mas porque Ele é Deus, tudo está no seu controle. Absolutamente tudo. Eu um dia lendo um livro, eu fiquei impressionado quando o escritor, ele diz que até aquele feixe de luz que entra pela janela, e quando nós olhamos, nós vemos aquela poeira se movendo, cada partícula daquela poeira está absolutamente debaixo do controle do Senhor. Como que dizendo, meus irmãos, que as mínimas coisas, desde as mínimas coisas, desde o micro até o macro, tudo está debaixo desse poder gracioso de Deus. E José entendia isso, cria nisso, confiava nisso, e é isso que nós vemos no capítulo 45, que nós vamos ler hoje. Vamos meditar hoje, nessa nossa quinta do ensino. Nós vamos abrir nossa Bíblia, abrir nosso coração, abrir nosso entendimento, e só podemos fazer isso por causa do Espírito Santo, que em nós habita, que em nós opera, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por esse tempo de culto, por esse tempo de louvor tão abençoado, tão gostoso, Senhor, te louvar o Senhor, louvar o Teu nome, ó Deus, e sentir o Senhor derramando graça sobre nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito, obrigado por Tua bondade, fidelidade, amor. Nos ensina nesta noite, que os nossos ouvidos estejam inclinados para ouvir, ó Deus amado, a revelação da Tua palavra, aquilo, Senhor, que o Senhor escreveu pelos Teus servos, Pai. No caso aqui Moisés, e Deus, Ele escreve coisas tão profundas para mostrar a grandeza do Senhor, do seu poder, a sua maravilhosa obra de redenção, que atravessou séculos e séculos, milênios e milênios, e chegou até nós, e vai continuar operando até o dia da sua volta, até o dia da nossa redenção, pela qual nós estamos selados pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, recebe a honra, glória e louvor, abençoa as nossas vidas, perdoa-nos, purifica-nos, santifica-nos, perdoa-nos no Teu sangue, santifica-nos na Tua palavra, purifica-nos, ó Pai, e lava-nos com água pura, com água limpa, Senhor, a Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos 45 de Gênesis então, todos com a Bíblia aberta aí, Bíblia aberta, coração aberto, olhos abertos, permaneça com a tua Bíblia aberta. Depois nós vamos ver alguns
versículos nesse capítulo e também em outros versículos em toda a Bíblia. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam e a casa de Faraó também ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não se entristeçam, nem pesem os vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fosse vós que me enviasse para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estará perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereçais de pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. E eis que os vossos olhos veem, e os olhos dos meus irmãos, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala. E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Louvado seja Deus. Irmãos, esse capítulo 45 é o ápice de Gênesis. Quando começa a história do plano de redenção, a partir do capítulo 12. Como nós vimos semana passada e falamos quando nós vimos o capítulo 44, falamos, meus irmãos, que era tudo que estava acontecendo ali, era a figura do que Jesus fez por nós. Aqui também não é diferente. Aqui, meus irmãos, é uma figura clara do que Jesus fez por nós. Tanto o nome de José, como o nome de Josué, até o próprio nome de Judá, todos derivam de uma mesma raiz. Todos derivam, meus irmãos, do mesmo significado. Joshua, Jesus, Yeshua, que é um nome, uma abreviação de um nome no hebraico, né? Nós chamamos Jesus de Jesus porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e lá, meus irmãos, o nome de Jesus é Jesus, ou Iesus, né? Porque no grego não tem o J, né? É o I, mas na transliteração aí, meus irmãos, então é Jesus. Né? Não tem Yeshua na Bíblia, no Velho Testamento, mas é um encurtamento do nome, é como Yahué. Então tem um encurtamento desse nome para Javé, ou Jeová. Mas o que importa, meus irmãos, hoje, tem muitos que dizem que o nome de Jesus não é Jesus e nós não podemos chamá-lo de Jesus. Quando nós cremos, meus irmãos, o que o Filho de Deus fez por nós,
Os irmãos, chamá-lo de Yeshua, de Jesus, muito mais do que o nome, meus irmãos, é o que esse nome significa na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Então, quando nós olhamos para José, como Josué, lá no livro que tem o seu nome, nós temos que ter uma noção, meus irmãos, que tanto Jesus, José, Josué, esses nomes, meus irmãos, ele tem um significado de Salvador. O próprio nome de Jesus significa Jeová salva. O próprio nome de Josué é o Salvador. E o próprio nome de José foi chamado por Faraó de Zafenat Paneia, quer dizer, Salvador, o Salvador do mundo. José salvando o povo da fome, Josué salvando o povo de um exército adversário, e Jesus fazendo a obra plena e principal no plano de redenção, que é salvar aquilo que nem José, nem Josué, nem Judá e nem ninguém poderia fazer, salvar a alma do homem que estava perdida para sempre. Estava destituída, como diz lá Romanos 3:23. Então Jesus fez uma obra, meus irmãos, que ninguém poderia fazer por nós. Ninguém pode fazer por nós. O próprio Jesus falou para os seus discípulos. Os seus discípulos perguntaram para Jesus: se é assim, quem poderá salvar-se? Jesus disse: é para os homens isto impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus pode salvar. O único que pode salvar. O homem pode livrar da fome, o homem pode livrar de uma guerra, o homem pode, meus irmãos, como aconteceu com José aqui, com Josué ali mais para frente. Mas nós temos que ter em mente que tudo isso está apontando, meus irmãos, para um plano de redenção, aquele que viria salvar a alma do homem, tipificando a fome da alma, tipificando a batalha que há, meus irmãos, com a alma do homem. Mas Jesus, meus irmãos, é a obra plena, é a obra perfeita, é a obra, meus irmãos, eficaz e cumprindo tudo aquilo que Deus haveria de fazer. E José, meus irmãos, é uma figura dessa obra graciosa. E quando José agora está diante dos seus irmãos, diante dos seus 11 irmãos, a palavra de Deus fala que ele já não podia se conter, ele já não conseguia mais segurar a emoção, ele já não conseguia mais segurar, porque ele tinha visto nos seus testes, ele tinha visto a transformação, a mudança que Deus, o próprio Deus, tinha feito na vida deles. O Espírito de Deus trabalhando, assim como trabalha na vida deles, trabalhou na vida deles, assim trabalha na nossa vida também. Louvado seja Deus. E a hora, meus irmãos, que ele vê essa obra acontecendo na vida dos seus irmãos, aqueles irmãos diferentes do que eram 23 anos atrás, agora ele está com 40, e quando tinha 17 anos aconteceu tudo o que aconteceu. Ele já não consegue segurar, ele já não consegue mais se conter, e ele então coloca os seus servos egípcios para fora: saiam daqui, tira-os para fora. E ele levantou a sua voz, um grande choro, o quarto choro de José. Nós entramos nisso ali, por ver a tratativa de Deus na vida dos seus irmãos. E ele estava usando o próprio Benjamim para testar os seus irmãos. Quando ele dava porção maior para Benjamim, quando ele dava comida a mais para Benjamim, porque, meus irmãos, tudo aconteceu por causa da inveja, por causa, meus irmãos, que o Jacó tinha dado uma roupa melhor para o seu filho menor. O Jacó tinha dado
uma veste colorida para o seu filho. Ele escolheu o filho e quis agradar o seu filho. Que problema há nisso? Há um problema, meus irmãos, só para mostrar a inveja que o homem tem. Como somos invejosos, como somos, meus irmãos. O homem é. Isso, meus irmãos, foi só para aguçar aquilo que estava no coração. Mas José tinha colocado-os à prova. E tinha visto, meus irmãos, que eles tinham, por causa daquilo que aconteceu com José, Deus tinha tratado no coração deles. Que coisa maravilhosa. E ele então chora, levantou a sua voz com choro, de maneira que até os egípcios ouviam, meus irmãos. Pensa num choro gritado, sabe aquele choro gritado? Chega a soluçar. De maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó também ouviu. Versículo 3, meus irmãos, é a revelação de José aos seus irmãos. Se José não se revelasse aos seus irmãos, os seus irmãos nunca saberiam que ele é José. Não é assim com Jesus? Se Jesus não se revelar ao coração do homem, o homem nunca saberá quem é Jesus. Não é assim? Não é exatamente assim? Os irmãos estavam com José. Estavam falando com José, talvez tocando em José, mas eles não sabiam. Eles não conseguiam entender, eles não conseguiam visualizar, eles não conseguiam enxergar. Mas fazia tempo, amados irmãos. Nós vemos nas histórias aí que passa no ratinho lá, 40 anos sem ver a mãe, sem ver o pai, mas a hora que encontra, meus irmãos, você vê quando faz aproximação assim, coloca umas pessoas, faz até uma encenação lá, mas a pessoa olha para a pessoa e fala, é minha mãe, é o meu pai, é o meu irmão. Você já assistiu esses programas aí? Nunca assistiram esses programinha? Tem umas coisinhas legais lá. Percebe, mas eles não, irmãos. Eles não, estavam encobertos aos seus olhos. E não é assim com Jesus. No passado, quantas vezes você ouviu falar de Jesus? Com o teu coração endurecido. Quantas vezes Paulo ouviu falar de Jesus, mas o coração perseguia a igreja, coração endurecido. Ele ouviu a pregação de Estevão, mas o coração endurecido, a ponto de matá-lo, ou participar da sua morte, do seu apedrejamento, coração endurecido. Lembra dos discípulos de caminho para Emaús? Jesus se pôs no meio deles, mas eles não enxergavam que era Jesus. Eles estavam conversando com Jesus, caminhando com Jesus, tocando em Jesus, mas eles não enxergavam que era Jesus. Que coisa surpreendente. Que coisa. E José chega para os seus irmãos e fala, eu sou José. Seus olhos abriram. Lembra de Paulo, quando ele está de caminho para Damasco, Atos capítulo 9, perseguindo a igreja, estava respirando ameaças contra a igreja, contra os crentes, e ele está, meus irmãos, ali, galopando, ou caminhando, ou camelando, sei lá como que ele estava, meus irmãos, indo para Damasco para prender crentes. A hora que está no meio do caminho, meus irmãos, uma luz. A Bíblia fala, meus irmãos, detalhe impressionante, mais forte do que a dia, mais forte do que o sol do meio-dia, é o resplendor da glória do Senhor Jesus. E Paulo, meus irmãos, pergunta, quem és tu, Senhor? O que Jesus fala? Eu sou Jesus. Agora, José está falando para os seus irmãos, eu sou José. Seus irmãos ficaram como que estáticos, extasiados, sei lá o adjetivo que a gente poderia usar. E o que eles ficaram, meus irmãos, paralisados.
pasmados, na nossa versão aqui, pasmados diante da sua face. Como ficou Paulo lá quando encontrou Jesus a caminho de Damasco. Era irmão de Paulo. Era irmão de Paulo. Paulo era da tribo de Benjamim. Desse Benjamim aqui. E Jesus era da tribo de Judá. O fiador, o Judá fiador, agora se encontrando com o seu irmão. Mas, irmãos, a Bíblia é algo extraordinário, meus irmãos, quando a gente entra nesses detalhes. Eu sou José. Eles todos pasmados. E disse José aos seus irmãos: chegai-vos a mim. Jesus, ele diz para os fariseus lá em João capítulo 6, 7, 8, meus irmãos, é toda uma conversa com eles. Ele fala assim: se o Pai não vos trouxerem a mim, vocês não virão a mim. José fala para os seus irmãos: cheguem a mim. E eles se achegaram. São detalhes, meus irmãos, que nós vemos na palavra de Deus, que são pontos, meus irmãos, maravilhosos. São pontos maravilhosos. Eu sou José. Aqui, versículo 3, lá no Novo Testamento, eu sou Jesus, em Atos 9:5, e lá também em Lucas 24, quando ele está com aqueles dois discípulos de caminho para Emaús. Eu sou Jesus. Abriram seus olhos, reconheceram que era Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Disse José aos seus irmãos: chegai-vos a mim. Então chegaram-se a ele. Amados irmãos, o Senhor se revelou à tua vida. Se achegue a ele. O Senhor se mostrou Deus forte e poderoso, que Ele é o Deus que nós cantamos aqui agora. Se achegue a Ele. Se aproxime dEle. Porque quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você vai ouvir coisas tremendas do Senhor. Mais intimidade nós teremos com o Senhor. Mais vamos ver a sua bondade. Mais vamos ver a sua graça. Mais vamos ver o seu favor. Tudo mostrado aqui, tipificado na vida de José com seus irmãos. Louvado seja Deus. Cheguem-se a mim. E chegaram a ele. Venham a mim. Mateus 11, 28, o que está escrito lá? Vinde a mim, e eu vos darei descanso. Mateus 11, 28. Venham a mim. Porque se o Senhor não te chamar para vir a Ele, você não vai. Se o Senhor não te chamar para você se achegar a Ele, você não vai se achegar a Ele. Aproxima-te de mim, aproxima-me de ti, Senhor. Vinde a mim, e eu vos darei descanso para a vossa alma. Louvado seja Deus. José falou para os seus irmãos: vinde a mim, e eu saciarei a vossa fome. Josué falou: venham a mim, que nós venceremos esse exército que nos persegue. Jesus diz: venham a mim, eu darei descanso para a sua alma. Ele foi na fonte do problema, meus irmãos. Ele vai na fonte do problema, porque não adianta curar uma dor de cabeça, meus irmãos, se a fonte do problema não for sarada. Não é verdade? A fonte do problema, Jesus, meus irmãos, ele é a fonte do problema. Mas nós vamos ver o que José vai falando para o seu irmão, para os seus irmãos. E chegaram então eles. Aí José, meus irmãos, novamente ele fala, porque os seus irmãos não estavam acreditando: eu sou José. Lembra quando Jesus, depois de ressuscitado, os discípulos estão
ali, meus irmãos, trancafiados com medo dos judeus, ali no cenáculo, e Jesus, meus irmãos, tudo fechado, janela fechada, porta fechada, Jesus se põe no meio deles, com o corpo glorificado, meus irmãos, atravessa a parede. Jesus, meus irmãos, se pôs no meio deles e fala: paz seja convosco. E eles ficam pasmados, como os irmãos aqui. Ficam pasmados. E Jesus tem que repetir, meus irmãos: paz seja convosco. Maravilhoso. Os detalhes, meus irmãos, desse capítulo 45. Os detalhes, meus irmãos, que José fala. Então disse novamente José: eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora os irmãos falaram: agora caiu a nossa casa. Mas Jesus, meus irmãos, e José não veio para destruir a casa, ele veio para levantar a casa, ele veio para restaurar a casa. Como disse o profeta, meus irmãos: restaurarei a casa de Davi que estava caída. Jesus, meus irmãos, ele não veio, meus irmãos, para quebrar a cana moída, ele veio para restaurar. Porque se a cana já está moída, meu irmão, ele vai quebrar mais ainda. A cana já está moída. Ele veio para restaurar, ele veio para dar vida. Chegai-vos a mim, e se achegaram a ele, para ter vida, para terem vida. Meus irmãos, nós vamos vendo esses detalhes. Eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Versículo 5. Eles talvez pensaram assim: poxa, agora nós estamos lascados, meus irmãos. Olharam assim para o outro, 10 ali, e Benjamim, que não teve, provavelmente não estava naquele conluio. Eles olharam e falaram: agora nós estamos. Por isso que paralisaram lá na primeira vez que fala eu sou José. Mas no versículo 5, meus irmãos, olha a obra da graça. Olha a obra da graça. O que esses irmãos mereciam? O que esses irmãos mereciam? O quê? Tudo isso que se imaginou e um pouco mais. Tudo isso aí que se pensou e porção dobrada ainda. Mas olha o que José diz, versículo 5. Agora, pois, não se entristeçam. Não se entristeçam. Então, contrário de se entristecer é se alegrem-se. Não se entristeçam, nem pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Olha que obra da graça. Não se entristeçam, mas antes se alegrem, e nem pese agora no coração por vocês terem me vendido para cá. Como que estava o coração de José? Como que estava o coração dos irmãos? Olha só, amados irmãos. Agora ele vai falar da providência de Deus. A providência divina. Por quê? Porque o quê? Porque para a conservação da vida, Deus. Quem? Deus. Deus me enviou diante da vossa face. Deus me enviou. Irmãos, depois de tudo que José passou, depois de tudo que José sofreu naquela cova, e daquela cova ser vendido, e sendo vendido, vai nas mãos, meus irmãos, dos ismaelitas, dos midianitas, cai na mão de um egípcio cai na mão de uma mulher, meus irmãos, essa mulher o incrimina, ele vai para uma prisão, dessa prisão ali ele se torna escravo de escravos, meus irmãos, mas o Senhor, diz a palavra, que o Senhor estava com José.
Isso é crer na providência de Deus. Isso é crer, meus irmãos, na providência divina. Isso é ter o coração inclinado para a providência divina. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Assim como o Espírito de Deus estava tratando no coração dos 10 irmãos de José, ou de 11, incluindo Benjamim, Deus está trabalhando no coração de José. De José. A ponto, meus irmãos, dele ter a providência divina acima de tudo. Versículo 6. Porque já houve 2 anos de fome no meio dessa terra. Bom, se há 2 anos de fome, então, como que a gente chega nas contas, né? Por exemplo, se José foi lançado na cova com 17 anos, e a Bíblia diz que com 17 ele foi jogado à cova, e a Bíblia diz também que com 30 ele foi colocado diante de Faraó, e revelou o sonho de Faraó. Bom, se com 30 ele está diante de Faraó e tem 7 anos de fartura, então no final das farturas José está com 37. Aqui já passaram-se 2 anos de vacas magras, então José está com quase 40 anos. 40 anos, vamos arredondar. José está com 40 anos. Se Jacó tinha 90 anos quando José nasceu, então Jacó, lá em Canaã, ele tem quantos anos? 130 anos. Pensa no senhorzinho. 130 anos, meus irmãos, ele está em Canaã. Mas a Bíblia diz que a vida de Jacó foram de quantos anos? 147. Então olha só. Agora José se revela aos seus irmãos e a primeira coisa que ele pergunta: o meu pai ainda vive? E eles disseram: sim. Sim, depois de falar, meus irmãos, que Deus o havia livrado, que Deus o havia guardado e Deus o havia levado para ali, então, meus irmãos, ele fala assim: restam ainda 5 anos de fome, que não haverá nem lavoura nem cega, não haverá nem semeadura e nem colheita, porque não adianta semear e não semeando não vai colher, porque a terra está tão seca que não dá nada. Mas houve, há anos atrás, uma estratégia de José para guardar alimento. E agora, meus irmãos, eles vão ser guardados, alimentados, sustentados. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar, para a conservação da linhagem santa, irmãos. Deus, de todos os atributos de Deus, meus irmãos, Deus é o Deus da conservação. Ele conserva os que são seus. Ele conserva. Para que não estrague. Sabe aquele palmito que põe no vidro lá e põe uma água em conserva ali, para que aquele palmito ali, meus irmãos, não se estrague? Nós estamos, meus irmãos, em conserva. Nós estamos, meus irmãos, conservados. Por isso que Jesus disse: dos que o Pai me deu, nenhum se perderá. Amados, que segurança nós temos em Cristo. Nenhum dos deuses que esse mundo imagina e traz ao coração do homem, nenhum tem essa promessa. Aqueles que o Pai me deu, nenhum se perderá. Nenhum, irmãos. O Pai te deu para Jesus?
aconteça o que acontecer, você não se perderá, você será guardado, conservado, provido pela graça de Deus. Isso é palavra, isso aqui é Bíblia, isso aqui é verdade. As pessoas hoje, meus irmãos, torturam psicologicamente pessoas. Não, se você olhar para a direita, olhar para a esquerda, se você... É claro, meus irmãos, que também tem o outro, né? O 880, né? Tem aqueles, meus irmãos, que ouvindo essa doutrina que é bíblica, às vezes pensa que pode viver relaxadamente, e tem aqueles, meus irmãos, também que olha, aconteceu o que acontecer agora aqui. Nós temos, meus irmãos, que primeiro ter temor de Deus, né? O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Mas temos que saber, meus irmãos, que isso é uma doutrina bíblica, que o Senhor guarda os que são seus e ninguém se perde. Dos que são do Senhor, ninguém se perderá, irmãos. Somos do Senhor? Promessa de Deus para a tua vida. Segurança, meus irmãos. Segurança, meus irmãos, que como diz Malaquias, o amor de Deus não muda. Pelo que, como que diz lá Malaquias, deixa eu lembrar do versículo, porque eu não mudo, vocês não são consumidos, diz o Senhor. Olha que promessa, olha que segurança, meus irmãos. Olha que segurança nós temos em Deus, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos. Conservar, guardar, são palavras que nós precisamos sublinhar na nossa Bíblia, e um grande livramento. Por quê? Porque não foram vocês que me enviaram para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como regente. Olha, meus irmãos, eu achei interessante essa palavra, como regente em toda a terra do Egito. O que é um regente? Regente de coral. Vai mexendo o pauzinho lá, meus irmãos, vai cortando as notas lá e vai todo mundo, a banda, meus irmãos, vai tocar. Já assistiu uma orquestra sinfônica? Tem um regente. Meus irmãos, cada levantar da mão, cada baixar, cada corte, meus irmãos, meus irmãos, é trompete que para, meus irmãos, é piano que toca, meus irmãos. E aqui a palavra de Deus coloca José como o regente de toda a terra do Egito. Não é figura, meus irmãos, daquele que é regente de todo o universo? Lembra que eu falei que eu li um livro, um livro de John Piper, que diz que aquele raio de luz que você de manhã olha pela janela e vê aqueles cisquinhos voando assim, eles estão voando, meus irmãos, em sincronia, porque tem um regente que até nos mínimos detalhes ele é o regente de todo o universo. Podemos crer nisso? Foge um pouco a nossa compreensão humana, mas isso é bíblico. Isso é bíblico. E faz bem a gente se inclinar para isso, para essa doutrina bíblica. O versículo 9 fala assim: apressai-vos. Olha só, meus irmãos, apressai-vos. O Senhor me colocou para vos conservar, para vos guardar, para vos dar livramento, mas se apressem em estar na minha presença. Vai lá, busca o papai, traz aqui, desce a mim, não demores, porque vocês habitarão na terra de Gósen. A terra de Gósen, meus irmãos, é o melhor da terra do Egito. Você já olhou, talvez, aqueles mapas do Google, da NASA, mostra de cima aqui. Quando você vai olhar aquela região ali, você vai ver quase que um triângulo.
naquela região ali do Mar Vermelho, né? Tem o Mar Vermelho, tem um braço assim, 2 dedos, você vai ver o Golfo de Suez apontando para o Egito, e o Golfo de Acabo ali, ó, apontando para Israel. Você vai ver ali que tem tipo um triângulo verde, diferente de todos os locais que estão ao redor. Ali é o delta do Nilo. Ali, meus irmãos, corre o Nilo ali, mas aquele lugar mais verde, mais cheio de vida, é onde Israel ia ficar. Nós estamos, meus irmãos, vivendo um mundo mau. Na verdade, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas o Senhor nos colocou, meus irmãos, em melhor porção nessa terra. Por quê? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos guardados pelo Espírito de Deus. Nós somos, meus irmãos, providos por toda a abastança do Senhor na nossa vida. Nós comemos o melhor dessa terra. O próprio Isaías fala, 1,19 de Isaías fala assim, creio em Deus e prosperar. 1,19 de Isaías, deixa eu ser fiel aqui para me falar. O que não convém, leia Isaías 1,19. Eu misturei 2 profetas aí, mas tem uma palavra que não é o profeta Isaías, né? Ele fala assim, creio nos seus profetas e se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Em outra versão, o melhor dessa terra. Mas tem um profeta também que diz, creia em Deus, estareis seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis. Nós temos, meus irmãos, o melhor dessa terra. Embora esse lugar não é o nosso lugar de descanso, disse o profeta, outro profeta. O Senhor tem dado porção para eles, o Senhor tem dado porção para as nossas vidas, guardado, conservado, livramento, alimentado, suprido. Merecíamos a morte, porque traímos o rei, ou o segundo do reino. Mas ele deu vida, ele deu o pão, ele deu sustento e colocou na melhor parte da terra. De todo esse mundo mal, qual é a melhor parte dessa terra, irmãos? A igreja. A igreja é o Éden restaurado. A igreja, meus irmãos, é o delta do Nilo. A igreja, meus irmãos, é o lugar que o Senhor planta o seu povo para que seja suprido e abastecido de toda a provisão do Senhor. A igreja, o corpo de Cristo, esse lugar tão fabuloso, maravilhoso, sensacional. Quem fez isso? O José, do Novo Testamento. Jesus. Apressem-se em se achegar a Ele. Tiago fala, o irmão de Jesus, ele fala, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Limpai os vossos corações, vós de duplo ânimo. Irmãos, que obra maravilhosa. Versículo 11, ali eu sustentarei vocês, porque ainda haverá quanto tempo de fome? Escassez? 5. Aí José vai estar com 45 já. Mas agora, meus irmãos, seus irmãos estão ali na frente dele. Agora, nesses versículos, nós vamos ver algo maravilhoso. Eis que os vossos olhos veem, eis que os olhos de meu irmão Benjamim e os olhos do meu irmão, olha, ele faz uma distinção entre os 10 irmãos, que são meio irmão dele, e agora ele faz uma distinção entre Benjamim, que é seu irmão de pai e mãe.
ele faz, meus irmãos, essa distinção. Benjamim, que é o seu irmão de Jacó e Raquel, seu irmão mais novo, e também, meus irmãos, apresenta ali os seus 10 irmãos. 10 irmãos. Porque o Senhor, meus irmãos, ele vai tratar com os judeus e vai tratar com os gentios. Ele vai tratar com os judeus, que é o seu irmão. A salvação vem dos judeus, disse João. E ele vai tratar também, meus irmãos, com os gentios. Ele vai tratar, meus irmãos, com as nações. Ele vai tratar com aqueles que não são judeus, mas que pela fé se achegaram a ele. Porque ele disse: achegai-vos a mim. E é conhecido, meus irmãos, na teologia como graça irresistível. O Senhor te chamou, por isso que você se achegou a ele. Porque se o Senhor não te chamasse, você não se chegaria a ele. Você conhece alguém? Que você fala, mas parece que a nossa oração tem que ser: Senhor, abre os olhos para que veja, ilumina o entendimento para que creia, abra o coração para que entre a glória do Senhor, erguei as vossas cabeças aos portais eternos para que entre o Rei da Glória. Porque quando entra o Rei da Glória, meus irmãos, tudo muda. Tudo muda. E José, meus irmãos, lança-se ao pescoço de Benjamim. Acho que iam pensar assim: nossa, agora ele vai enforcar o irmão, agora vai enforcar todos nós, vai enforcar, vai matar todos os enforcados. Não, irmãos, era para chorar abraçado ao pescoço de Benjamim. E não só ao pescoço de Benjamim, chorou também ao pescoço dos seus 10 irmãos. Mas que choro é esse, irmãos? É o choro de ódio, de raiva, de privações que ele chorou lá no primeiro choro? Não. Agora o choro, meus irmãos, de que ele viu Deus agindo, ele viu Deus tratando, ele viu, meus irmãos, e ali um abraço, meus irmãos, de confiança na providência de Deus. Deus me trouxe aqui, não foram vocês que me venderam. Quando Jesus estava na cruz, amados irmãos, ele, meus irmãos, deu essa prova, meus irmãos, da providência divina. Ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Embora eles mesmos tivessem falado: caia sobre ele, caia sobre nós o sangue dele, como seus irmãos de José fizeram. Jesus, meus irmãos, na cruz, ele falou assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ali, meus irmãos, houve uma restauração plena na vida de José, na vida dos 11, e agora vão buscar o pai. Vão buscar o pai até por ordem do faraó. Vai, leve carros, leve provisão, leve tudo e traga o pai de José para morar com a gente. E nós vamos dar o melhor dessa terra, nós vamos dar um lugar melhor, mais próspero, mais abençoado, mais cheio de vida. E eles vão. Lá no finalzinho, versículo 21, fala assim: então, preparam-se os carros, preparam-se a comida, preparam a viagem deles para Canaã para buscar Jacó. Então, meus irmãos, aqui nós vemos no finalzinho, aqui ele fala assim, que eles foram providos de toda comida, de todo trigo, de todo jumento, carregado de comida para o pai, comida para o caminho. Despediu seus irmãos e José dá uma ordem para eles: não contendam pelo caminho. Não queiram achar quem é o culpado. Como disse semana passada, calça branca não tem ninguém. Porque eles iam distrair, perder o foco, meus irmãos, e como tira o foco isso? Não contendais pelo caminho. E subiram, obedeceram a José, meus irmãos, e vieram
para a terra do Egito, ou saíram da terra do Egito e chegaram a Canaã. Mas o interessante, meus irmãos, que Benjamim, ele recebe porção dobrada em roupas, em vestes. 5 mudas de vestes foi dada para Benjamim. José agora vai dar 5 vestes, 5 mudas de vestes. Meus irmãos, hoje é uma facilidade, né? Você vai na Kikos lá, você vai na loja aí que você compra, na Boutique Vício, lá você compra, lá gasta lá um dinheirão lá com roupa. Aquele tempo, irmãos, para ter uma veste, 2, não é que nem o guarda-roupa das irmãs que abre assim, aquela fileira, né, Silvia? Sapato, parece centopeia, né? 120. Aquele tempo, é uma sandália, irmãos, 2. Aqui, meus irmãos, José entrega 5 para Benjamim, meus irmãos, para fechar com chave de ouro, meus irmãos, a diferença do coração dos seus irmãos, porque lembram que quando Jacó recebeu uma roupa do pai, por quê? Não foi assim? Então olha só, irmãos, Jacó deu uma roupa para José, os irmãos o invejaram, depois Faraó chama José e dá uma veste real para ele, e com essa veste real ele domina e é regente de todo o Egito, e com essa regência, esses irmãos que o mataram, entre aspas, recebem toda a providência de Deus. Não é maravilhoso isso, irmãos? Não é exatamente o que Jesus fez por nós? Não é exatamente a graça que foi oferecida a nós? Não é exatamente, meus irmãos, a bondade de Deus, meus irmãos? Sabe o que traz arrependimento ao homem? Diz a palavra de Deus, que o arrependimento vem pela bondade de Deus. Sabe como um homem se converte? Quando ele conhece a bondade de Deus, a Bíblia diz que a bondade de Deus gera arrependimento no coração do homem, e gerando arrependimento e fé, o homem se achega a Deus. Não foi exatamente isso que aconteceu com os irmãos de José? Não é exatamente isso que acontece com as nossas vidas, que acontece com os homens que o Senhor tem salvado hoje? Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente. E quando eles chegam e contam para Jacó, olha, meus irmãos, finalizando aqui, mas olha, eles chegaram para José no 26, para Jacó, e fala assim: José ainda vive, e é regente, olha lá novamente a palavrinha, né? E é regente de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou. 130 anos, meu irmão. Não morreu de infarto dessa vez, meu irmão, não morre mais. De infarto, né? Morreu de velhice aos 147. Com 130 anos, meus irmãos, ele ouve que o seu filho está vivo. Com 17 anos, esse pai não vê o filho mais. E agora, vamos fazer a conta aí. Quantos anos depois? Me perdi na conta aí já. 30 anos, quase 30 anos. 17, agora José está com 40. Irmãos, que obra maravilhosa. Seu coração desmaiou porque não acreditava nos seus irmãos, não acreditava nos seus filhos, não acreditava nos irmãos de José, não acreditava nos seus filhos. Por quê? Pelo currículo deles. Pensa na capivara, irmãos. Pensa na capivara dos irmãos de José. Rúben deitou com a própria mulher de Jacó. Simeão matou toda aquela cidade dos siquemitas. Judá foi o que ofereceu 20 moedas ali, meus irmãos, para vender José. E, meus irmãos, se a gente for, a gente vai longe. Mas lá no último versículo, meus irmãos, Jacó dá um basta. Sabe quando você bate na mesa assim? Basta! Acho que afetou o ouvido dos irmãos, tá batendo no microfone aqui.
Sabe quando dá um tapa na mesa? Acho que Jacó deu um tapa na mesa. Basta! Ainda vive o meu filho José. Eu irei e o verei, antes que morra. Amados irmãos, essa obra, meus irmãos, ela tipifica a graça de Deus na nossa vida. Aquilo que Cristo fez por nós, aquilo, meus irmãos, que a obra da graça fez por nós, tudo isso, meus irmãos, em Gênesis, é figura. Mas hoje nós não vivemos em figura, nós vivemos aquilo que é verdade, aquilo que é real, aquilo que é maravilhoso. A graça de Deus nos alcançou. A porção dobrada de Deus para as nossas vidas foi derramada. A graça de Deus, meus irmãos, que não merecíamos, ela foi abundante. A graça que nos salva por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie, mas que toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Semana que vem nós vamos ver o encontro, meus irmãos. Pensa no encontro desse homem de 130 anos com seu filho, que aos 17 foi dado como morto. Tudo pela providência divina. A nossa vida está sendo dirigida pela providência divina. Quando pecamos, quando erramos, meus irmãos, o pecado é nosso mesmo, a transgressão é nossa mesmo, temos que nos arrepender e voltar para Deus. Deus não está, meus irmãos, não tem nada, meus irmãos, Deus está tentando, Ele não tenta ninguém, meus irmãos, nada disso, é fraqueza nossa mesmo. Mas quando nós sabemos, meus irmãos, que Deus está dirigindo a nossa vida, problemas às vezes acontecem, situações adversas acontecem, meus irmãos, temos que saber que Deus está na providência de todas as coisas. E louvado seja Deus por isso. Isso traz descanso para o teu coração. Como José falou para os seus irmãos, Jesus falou para os seus irmãos, para mim e para você: venham a mim e eu vos darei descanso. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, por esse Gênesis 45, que mostra a confiança de José em toda a providência divina. Que mostra, Senhor, um coração, ó Deus amado, inclinado para Ti. Um coração, Senhor, que em tudo que enfrentou, em tudo que passou, a Tua palavra fala, Senhor, e Deus era com José, e Deus estava com José, e Deus estava abençoando José, a ponto, Senhor amado, dele chegar nesse momento mais difícil da sua vida, o encontro com aqueles que fizeram tudo o que fizeram. E ele dizer que foi Deus que os levou para o Egito. Ó Deus, que graça, que obra de providência, que obra maravilhosa. E como diz Atos, Senhor, capítulo 4, foi a mão de Deus que fez tudo o que fez, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos a nossa alma salva, para que nós tivéssemos a nossa vida transformada, para que nós fôssemos, Senhor amado, conservados, guardados e vivêssemos um grande livramento. Um livramento não só da fome, não só da guerra, mas um livramento da nossa alma perecer no inferno para sempre. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Que esta palavra seja gravada nos nossos corações, possamos ser avivados, reanimados, fortalecidos na Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e a rica comunhão, consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e tua família, e creia na providência do Senhor, como José cria, assim também creemos nós, porque assim o é. Hoje e sempre, amém e amém. Deus abençoe, irmãos, um bom resto de final de semana, e até domingo nos veremos no culto para a glória do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus.